Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um seminário da IGUS. Desta vez o tópico vai ser motores de passo e drivers, marcados dentro da linha de automação de baixo custo, tá? Como a Rebeca falou, sintam-se à vontade de perguntar qualquer dúvida que tiverem no chat. A gente depois vai retornar para vocês todas as dúvidas resolvidas, tá? Então, para quem não conhece a IGUS é uma empresa da Alemanha. Ela fica sediada na cidade de Colônia, bem no oeste da Alemanha. Ela foi fundada em 1964. Seu mercado basicamente é produzir dispositivos, aparelhos, produtos que se marquem dentro do conceito da movimentação, utilizando sistemas baseados em polímeros, tá? É uma empresa grande, tem 4.200 colaboradores no mundo, mais ou menos 2.000 na Alemanha, tem 32 subsidiárias no mundo, uma dessas grandes subsidiárias é a que temos aqui no Brasil, está certificado de acordo com diversas normas da IATF e ISO também. Essa imagem que vocês estão vendo é a planta da IGUS lá na Alemanha, onde tem não somente a parte de produção, mas também a parte de pesquisa e desenvolvimento e de teste. A empresa conta com a área maior teste do mundo em relação a aplicações de movimentação. A gente tem times também de representação em outros países, 80 para ser mais exatos. Nosso faturamento em euros é 1 bilhão ao ano no mundo, 1 milhão de euros. Temos 200 mil produtos de motion plastics, ou seja, de polímeros e movimentação, e mais de 200 mil clientes ao redor do mundo. Sobre a IGUS no Brasil. A IGUS no Brasil está aqui desde 1996. Ela ficou sediada há muito tempo em São Paulo, mas atualmente fica em Jundiaí. Ela tem consultores técnicos distribuídos pelo Brasil. A gente cobre o Brasil inteiro. Temos amplo estoque e itens à pronta entrega de todas as linhas de produtos que a IGUS oferece. E, bom, sobre a pessoa que está lhes falando, meu nome é Cláudio Borges Camargo. Eu sou a pessoa que se chama de especialista de automação de baixo custo. Estou na IGUS desde este ano. Sou mestre em engenharia elétrica e o que a gente chama de automação de baixo custo é uma linha recente da IGUS, na qual estamos implantando aqui no Brasil. E colocando um pouco mais em contexto para vocês, o que seria baixo custo para a IGUS? Basicamente, são investimentos que têm um rápido retorno. Então, a gente atende mercados que talvez não sejam tão complexos, pensando numa área de robótica quanto um robô industrial, mas que precisam de automação em algum sentido. E com esse foco, a gente desenvolve produtos que facilitam e trazem esse retorno bastante rápido. Hum. Agora, entrando um pouco mais específico sobre o tema desse webinar, vamos falar dos motores de passo. Primeiro, tipo, um panorama de que é um motor de passo. E como seu nome indica, um motor de passo primeiro é uma máquina que transforma energia elétrica em mecânica para girar algum eixo ou algum elemento final. E ela se movimenta por passos. Esses passos, de onde vêm na realidade? Eles vêm da construção propriamente dita do motor. Ele está composto por um estator e um rotor. No rotor a gente tem, não só a gente, qualquer motor de passo no mundo tem uma série de dipolos magnéticos orientados no centro do eixo do rotor. E no estator temos bobinas que funcionam como eletroímãs, tá? Então, quando a gente energiza essas bobinas de acordo com um padrão,
sua interação eletromagnética com a força propriamente dita dos dipolos magnéticos gera uma força que se reflete em uma movimentação rotacional. Como eu já falei, tem uma quantidade definida de polos magnéticos que, junto com sua orientação dentro da quantidade de bobinas que estiverem integradas no motor, gera essa parte de passos, né? Por exemplo, se o motor tem 200 passos, quer dizer que é preciso movimentar esse motor 200 vezes com um padrão definido, particularmente um pulso DC, e assim vou gerar uma rotação inteira do eixo do motor. Nesse caso em particular, 200 passos significa que em cada passo eu posso movimentar 1,8 graus. Então, esses são os princípios de funcionamento básicos de um motor de passo, e ele está marcado dentro da automação de baixo custo, por quê? A gente sabe que tem vários tipos de motores, motores AC de indução, motores servo, motores DC, mas a particularidade do motor de passo, que funciona com malha fechada para aplicações de não tão alta velocidade e com muito alto torque, funciona para desenvolver produtos que sirvam para uma automação da faixa que a Eagles pretende abarcar, tá? Aqui nessa imagem podemos ver uma curva típica de torque versus revoluções por minuto de um motor de passo. Ele se comporta estável até uma velocidade relativamente baixa ou média, dependendo também da marca, do fornecedor. E depois desse valor, o torque vai caindo. Quanto mais alta a velocidade, menor vai ser o torque, tá? É por isso que os motores de passo são pensados para aplicações de alto torque e baixa velocidade, ou alta carga, né? Então, para pôr um pouquinho mais em contexto, que opções existem, como o motor de passo de cara, né? Tem aqui dois vídeos. O primeiro é um motor de passo com eixo e com conexão tipo plug, tá? Então, simplesmente um vídeo de produto, um motor clássico de passo com conexão plug, nesse caso com a opção de encoder, tá? No seguinte vídeo, opa, como eu faço aqui, aliás? Temos um vídeo também de um caso de um conector, um motor, desculpa, com conexão JST, que é uma conexão mais clássica, né? O qual tem os fios expostos do jeito tradicional. Por exemplo, para uma aplicação mais simples, ou no entorno que talvez não precise tanta proteção mecânica, a diferença de um motor com tipo conector métrico, tá? Então, essa é uma cara de motor, cara da motor da Eagles, mas que é bastante padrão na indústria de movimentação. Agora, quais seriam as principais vantagens de motor de passo da Eagles? E talvez as mais interessantes são as possibilidades de conexões e dispositivos, que são, por exemplo, encoder, que seria o codificador que serve para acompanhar a posição da rotação do motor, o freio, o tipo de conexões, né? É muito comum achar fornecedores com a conexão tradicional tipo JST, mas tem muita aplicação industrial que precisa conexões com mais proteção. Então, essa possibilidade é interessante dentro do mundo Eagles. E certificação tanto de marcação CE europeia quanto de RoHS, que particularmente para aplicações do tipo industrial de exportação ou aplicações de tipo da indústria médica são muito importantes, porque garantem certas proteções tanto de compatibilidade eletrônica, eletromagnética, de fato, integração em sistemas, níveis de corrente, níveis de tensão garantidos. Então, dentro do mundo Eagles, essas são as nossas vantagens.
Características gerais dos motores de passo da Eagles, funciona como motor bipolar, ou seja, nossos motores têm duas bobinas, com dois terminais cada uma para se conectar. Os modelos da gente tem modelo desde 0,12 Nm até 5 newtons, quase 6 Nm. Temos cinco diferentes tamanhos, velocidade com torque nominal até 300 revoluções por minuto. Nosso passo é de 1,8 graus, 200 passos por giro, com possibilidade de estender o grau do passo utilizando microstep, dependendo do driver. A nossa proteção mecânica é IP40 para a versão de fios, é IP65 para a versão de plug, e temos modelos especiais com IP68 para aplicações de submersão na água, tá? E eles podem ser acionados através de drivers, tanto padrão quanto inteligentes. Mais na frente vou dar mais detalhes dessa informação, tá? E, bom, aqui também mais um produto da Eagles, os motores de passo cinéticos. A gente também consegue fornecer esse tipo de modelo. E tem aplicações em particular que não precisam de um eixo, mas sim uma integração, por exemplo, com um fuso. Então, existe essa possibilidade dentro do mundo X, tá? E agora falando também dos modelos especiais que a gente consegue fornecer, são os modelos IP68. Esses modelos em particular, como já foi conversado, são modelos para aplicação de submersão à água. Então, são uma proposta diferente, com bem poucos fornecedores no Brasil. Então, é uma alternativa interessante. Pode vir com ou sem encoder. E também temos o modelo, o contrário, com proteção IP600, ou seja, sem proteção, para aplicações de vácuo, né? Aplicações, por exemplo, indústria de laboratórios, indústria farmacêutica, indústria alimentar. Então, como vocês podem ver, a gente tem um catálogo bastante amplo de soluções de motores de passo, que sai um pouco só do padrão de motor de passo tradicional com os sofios, com diferentes características. Bom, um dos princípios da IGOS do Brasil e da IGOS geral é que a maioria dos nossos produtos podem ser calculados online. E não precisa necessariamente de entrar num datasheet ou contactar um assessor para poder configurá-los, pelo menos em uma primeira aproximação, tá? Isso aplica tanto para nossas buchas, nossos mancais, nossos fusos, nossos rolamentos, nossos robôs e também para os motores. A gente tem um configurador para motor. Esse link vai ser passado para vocês junto com o material. E aí vocês configuram as propriedades que vocês querem que opere seu motor. Depois de dar clique na aceitação de condições, ele vai sugerir uns motores que atendem essa necessidade, tá? Não são necessariamente motores de passo, que a gente tem uma linha também de motores DC e motores brushless. Então, fiquem à vontade de avaliar o que pode ser útil para vocês, tá? E aqui um pouco complementando com essa ideia, o foco desse webinar é motores de passo, mas também queríamos dar uma noção de que a gente tem os motores de outras linhas, dependendo do propósito das aplicações que forem interessantes. Temos motores de corrente contínua e motores de corrente contínua tipo brushless. Esses motores de corrente contínua são quase os modelos padrão. Tem até um tamanho de 42 milímetros, operam a 24 volts, velocidade de 500 RPM, torque de até 3 Nm. Tem também diferentes versões na relação das conexões e tem reduções inclusas, né? Depende do modelo. Agora, os motores brushless DC ou sem escovas de corrente contínua, eles vêm num encapsulamento NEMA, bem parecido com os motores de passo. Temos 4 tamanhos. A grande diferença deles é que são motores de alta velocidade e alta precisão, com menos torque. É tipo um intermédio entre um motor de passo e um servomotor. E vem com sensor Hall incluso
e similar aos motores de passo, pode incluir encoder ou freio. E também são certificados com marcação CE. Então, essa linha também é um produto interessante que, dependendo da sua aplicação, pode trazer uma solução bastante útil. E bom, já nesse contexto maior dos motores, a gente tem acessórios gerais para que esses motores funcionem, né? Não somente o motor em si. E quais são esses acessórios gerais que a gente fornece do mundo Igos? Temos fusos de avanço, avanço normal quanto avanço rápido, reduções de 1:3 até 1:50, se não me engano, cabos tanto para o fornecimento de energia para o motor, quanto para o encoder, para o freio, também versões tipo conector métrico ou conector de fios, né, utilizando conectores tipo JST, porcas, para integração nos fusos, etc. Acoplamentos também fazem parte dos nossos produtos para poder integrar a tipo aplicações do tipo uma mesa, por exemplo, ou um eixo. Nesse sentido, também fornecemos flanges para tanto para mesas com correia quanto para mesas fuso, kits de chave de proximidade, o fim de curso, com suporte também de diferentes tipos. Oferecemos de tipo mecânico quanto de tipo indutivo, como aparece nesta seguinte imagem. Suportes para montagem tanto dos sensores quanto das mesas, kits completos, chaves de fim de curso, etc. O panorama é que a gente tem bastantes produtos associados à movimentação linear e rotacional, que podem ser integrados tanto a esses motores e principalmente aos motores de passo DAIGOS, tá? Então, esse é um contexto interessante do que a gente pode oferecer. E onde mais a gente pode aplicar, utilizar esses motores, né? Não somente com os acessórios. E como eu já falei, a Igos, o carro-chefe dela é produzir dispositivos para movimentação. Então, isso implica desde buchas, bancais, rolamentos, até mesas fuso, mesas com correia, robôs cartesianos, robôs, braços robóticos, etc, tá? E o princípio de funcionamento utilizando polímeros autolubrificantes. Então, nossas soluções integradas com a parte de automação podem trazer um benefício muito amplo para você, dentro do contexto da construção física dos polímeros, tá? E por quê? Nossas buchas, em particular rolamentos, eles têm uma construção um pouco diferente dos rolamentos de esferas, né? Eles têm uma área maior de contato com, por exemplo, com o eixo, o que faz diminuir a pressão sobre o eixo. Isso significa que o eixo não precisa ser endurecido a causa do menor atrito ou desgaste que ele sofre. Então, todos os nossos produtos estão marcados dentro desse contexto. Polímeros com uma área de atuação maior do que, por exemplo, uma solução com esferas, e polímeros com umas qualidades particulares delas, né? Que são três, basicamente. É a parte polimérica, propriamente dita, que tem um desgaste menor em uma movimentação de contato com outro material, particularmente metal. Tem a lubrificação interna, então eles não precisam, por exemplo, de jogar uma graxa para seu sistema se movimentar, tá? E finalmente umas fibras que reforçam, seja a bucha, o rolamento, e que permite ele atingir níveis mais altos, tanto de força quanto de carga, tá? Então, nesse contexto, esses materiais têm sido, desculpa, integrados às guias lineares que se integram nos nossos eixos, que posteriormente podem ser integrados a outras aplicações do estilo mesas lineares e ser movimentadas, tá? Então, por exemplo, aqui podemos ver aplicações práticas com zero ou nulo atrito a causa de condições externas, tá? E outra vantagem desses sistemas baseados em polímetros é que a manutenção é mínima. Usualmente
reduz muito o tempo de manutenção, não precisa de graxas ou componentes adicionais, nem sistema, por exemplo, um sistema de automação para gerar o lubrificante da movimentação. E são de baixo custo, são leves e quando elas já têm uma vida útil cumprida, vocês podem trocar por elas muito simples a causa do nossa pronta entrega, tá? E aqui tem mais vídeos mostrando o livre de corrosão, né? A causa de que são feitos em polímeros, desculpa, ele, ele não se desgasta e não se corrói com o tempo. Agora, uma aplicação que seja baseada em metal, em guias de bolas de esferas, tem esse desgaste mais rápido em um ambiente úmido, bastante comum aqui no Brasil, tá? Aqui mais um vídeo dessa movimentação silenciosa das nossas guias lineares. Então, todo esse contexto, para quê? Para pôr em noção que essas guias podem ser instaladas em nos eixos e integradas a umas mesas, por exemplo, de correia ou de fuso, que, na sua vez, também podem ser motorizadas com nossos produtos, os motores de passo. Temos diferentes modelos, dependendo da necessidade. Atendem a altas velocidades se for mesas com correia e altas cargas se forem mesas de fuso, tá? E, como já falei, temos também modelos específicos para indústrias, são modulares, tem versões particulares no sentido da configuração mecânica, etc. Então, esse é mais uma aresta dentro do mundo IGOS. Temos tanto as guias quanto as buchas, mas também as mesas para conseguir essa movimentação linear. E mais como poder falar isso? Um jeito mais complexo de falar, e um produto mais complexo são nossos robôs cartesianos. A gente construiu esses robôs utilizando todos os produtos da IGOS, desde as buchas no patim do carrinho da guia linear, até o eixo eh, de aço, bom, depende do modelo, de alumínio, da mesa até a correia dentada, o motor seria de passo, do tipo de conexão que tiver, com encoder, sem encoder, sabe? Dentro de um contexto de juntar essas peças, inicialmente numa mesa, mas depois em uma aplicação de duas ou três dimensões. Então esses robôs têm diversas características, são customizáveis. A gente tem três modelos padrão, mas dá para customizar tanto pelo tamanho, quanto pela carga possível, quanto pela velocidade a atingir, tá? Então, tudo isso para marcar que podemos partir desde uma bucha até um produto bem mais complexo, como um robô cartesiano, utilizando todos os produtos AIGOS e sendo movimentados com nossos motores e acionados pelos nossos drivers, que vai ser o seguinte item dos quais vou falar. Então, o que é um driver? Basicamente, o driver é um dispositivo para acionar o motor. Essa é a definição básica. Ele provê duas coisas: acionar o motor conforme a um controle desejado e um isolamento elétrico com relação a um aparelho de controle, um dispositivo de controle, tá? A gente tem esses modelos que estão aí na frente, são uma linha nova da IGOS. A gente percebeu que não bastava somente com oferecer a parte mecânica, mas também a parte de controle, para que seja um sistema de solução completa. Então, nesse contexto, vou falar primeiro do que a gente chama a linha mais inteligente ou robusta da IGOS, que são os drivers D1 e D2. Eles são drivers bastante complexos, no sentido que tem muitas funcionalidades. A primeira é que ele funciona para qualquer motor do mundo IGOS, que seja tanto brushless, quanto de passo, quanto de corrente contínua. Qualquer motor funciona nesse driver. Não importa o tamanho, não importa se tem ou não tem encoder, não importa se tem freio,
etc. Então, uma solução robusta para diferentes possibilidades. A causa disso, ele consegue atender potências tanto baixas quanto bem altas. Por exemplo, um motor brushless executado até o último valor de corrente pode até acionar 1000 watts, ou consumir 1000 watts seria a palavra mais certa. E dependendo do modelo de motor, ele consegue ter uma corrente de 7 amperes estável, mas dependendo do modelo, como falei, pode atingir uns picos mais altos. Se for um motor de passo até 10 amperes, um motor de DC até 14 amperes e um brushless até 21 amperes. É bom também esclarecer que outros motores que não são Aigos também podem ser controlados e acionados por esse driver. Tem que ter características similares tanto de corrente quanto de frequência de operação que o driver nosso atenda. Outra razão para falar que esse driver é robusto são o tipo de entradas e saídas. Ele tem entradas analógicas para, por exemplo, fazer setup de posicionamento, velocidade. Tem entradas e saídas digitais para fazer controle, indicar uma variável e também entregar um retorno de estado do driver, etc. E tem portos de comunicações, tanto Ethernet quanto DB9, que se reflete em diferentes tipos de controle. Podemos fazer um controle binário, por exemplo, utilizando uma botoeira integrada a nossas entradas digitais, podemos pulsar botões para gerar uma movimentação desejada, tá? Ou podemos utilizar um controlador master, um CLP clássico, mandar uns sinais digitais e com isso também ativar o driver para ele acionar o motor. Temos também controle por passos e direção, como um driver clássico padrão de motor de passos. Temos outro controle por aprendizado, onde você não precisa ter uma receita, mas sim, por exemplo, um potenciômetro e um pulsador para movimentar um motor, seja uma aplicação rotacional ou linear. E por comunicações, ele pode ser integrar um sistema de controle master através dos protocolos Modbus TCP, montado na Ethernet e CAN Open. Então, se você tiver um CLP, uma placa tipo Arduino, Raspberry Pi ou um computador, dá para fazer esse controle desde um master. Pode funcionar com malha aberta, como por exemplo um motor de passo de malha aberta, ou com malha fechada, que essa talvez seja outra razão para falar dele que seja inteligente. Para aplicações que você precisa controlar um motor só, um eixo só, você pode dispensar até de controlador master, porque ele recebe informação de campo, por exemplo, do encoder, do sensor Hall, do freio, das chaves de proximidade, e com essa informação gerar uma ação de controle para o motor ser acionado, tá? Isso no caso de um eixo só. Já se você precisa fazer uma integração de dois eixos, por exemplo, um robô cartesiano, aí já você precisaria um controlador master que te gere essa sincronização, tá? Outro detalhe a mais, esse driver D1 é um driver também com certificação CE, então pode servir para aplicações de exportação de indústrias que precisem mais qualidade na produção, de segurança também. E que mais? E outro negócio, a diferença entre o driver D1 e o driver D2 é que o driver D2 ele está sem carcaça, ele não tem proteção mecânica e ele é pensado para aplicações de integração em produtos em eletrônica embarcada, em um sistema talvez de construção menor, tá? Então essas são as duas diferenças principais entre esses dois drivers, mas no performance são exatamente iguais. A outra linha de drivers para motores de passos que a Igos tem é a linha de drivers padrão, que são os que você pode achar de qualquer concorrente, mas com a particularidade que funciona direto com os motores, todos os tamanhos dos motores da Igos ou motores de outros fabricantes que atendam novamente as condições tanto de voltagem, corrente e frequência. Ele tem algumas coisinhas a mais dentro dos modelos de padrão simples,
Tem faixas de corrente, tem modos de detecção de autotune ou sem sinal para proteção, tem também possibilidade de microstepping, então está bem dentro desse mercado dos motores, dos drivers, desculpa, mais simples, mas com algumas adicionais interessantes. Como ele é um acionador propriamente do motor, ele precisa de um controlador master para executar essa ação de controle, né? Que essa ação de controle de onde vem? Vem de três sinais, basicamente. Um sinal de habilita e desabilita o, o motor, um sinal de sentido de giro, esquerda, direita, e um sinal de trem de pulsos. Todos são sinais digitais com os quais dá para controlar esse driver que acionará posteriormente o motor. Os três modelos, a diferença básica deles é a corrente que eles conseguem atender, e conforme esse valor de corrente, temos um motor de tamanho associado dentro do mundo EIGOS, né? O D7 atende motores EIGOS NEMA 11 e NEMA 17, o D8 NEMA 23 e NEMA 24 e o D9 NEMA 34, que é o nosso motor maior. E bom, para colocar um pouco também na decisão de qual driver poderia usar, dependendo da minha aplicação, entre a linha de drivers inteligentes e a linha de drivers simples. Por exemplo, o driver D1 e D2 funciona com todos os motores da EIGOS, o driver D7, D8 e D9 só para motores de passo, o driver D1 e D2 entrega um feedback de posição, recebe um feedback de posição com o qual ele pode gerar uma ação de controle. Os dois podem funcionar em malha aberta, só o driver D1 e D2 pode funcionar em malha fechada. Dependendo da aplicação, o driver D1 pode atender tanto velocidades baixas quanto altas e cargas baixas quanto altas. O D7, D8 e D9, como atende motores de passo, vai atender aplicações de torque alto, mas de baixa, não tão alta velocidade, porque depende do contexto. Obviamente, isso implica também uma diferença no custo, a diferença é umas 4 vezes entre o D1, D2 e o D7, D8 e D9. Os drivers D1 e D2 têm tanto entradas quanto saídas digitais. O driver D1 e D2 também tem entradas analógicas, os drivers padrão simples não. Tem também a opção de controle por direção e por passo. E comunicações, como eu já falei, só o driver D1 e D2 tem essa possibilidade. E finalmente os dois podem ser também controlados por um master, tipo um CLP, uma placa de desenvolvimento. E bom, agora para falar também um pouco mais da vida real, onde a gente já forneceu esses drivers, esses motores, essas guias lineares, essas mesas. Então, aqui temos o nosso primeiro exemplo de aplicação, é um robô cartesiano aplicador de cola de baixo custo. E vamos lá. Ele utiliza todos os nossos produtos. Utiliza tanto as mesas, quanto as buchas, quanto as correias, quanto os acoplamentos, quanto os motores, cabos também, esteiras porta-cabos. Como é um robô cartesiano, são motores que já vêm com encoder para garantir a repetibilidade no funcionamento da movimentação, tá? Então, tem uma aplicação simples de baixo custo. Aplicador de cola. Agora, outra aplicação interessante que existe atualmente na Inglaterra, a gente forneceu 3 robôs Delta para um robô que serve como eliminador de capim nas plantações industriais, basicamente. Esse robô Delta é construído com todas as peças da EIGOS. Ele utiliza os motores, utiliza nossos drivers D1 e D2,
utiliza as guias lineares, utiliza as mesas completas. Vocês podem ver ele aqui na base desse robô maior, porque ele também é um sistema mais complexo. Tem um sistema de movimentação geral, tem um sistema de visão, etc. Mas o nosso produto está aqui integrado, como esse direcionador de raios para tirar o capim de plantações. Então, é uma solução interessante nessas aplicações, não somente movimentação física numa planta industrial, mas também uma planta em uma movimentação dentro de um sistema móvel, falando redundantemente, tá? Então, temos diferentes aplicações bastante amplas utilizando nossos produtos completos. E mais uma terceira aplicação, devido à pandemia, muitas aplicações que eram físicas com pessoas presencialmente foram substituídas por aplicações automatizadas. E nesse caso é o food vending, o dispensador de alimentos. E um cliente da Igus da Alemanha desenvolveu um robô cartesiano para dispensar sorvetes. Então, é uma aplicação que utiliza tanto nossos motores quanto nossos drivers. Nesse caso, ele utiliza os drivers simples, portanto, ele está utilizando um controlador master, e com isso, ele executa uma movimentação nos eixos cartesianos x, y, z para entregar um sorvete integrado a um sistema de controle EIHM, tá? Essa linha que tem aqui os eixos e as esteiras também são produtos da Igos, tá? Que são produtos com outras qualidades, a diferença das mesas lineares, tanto de fuso quanto de correia, que são mais tradicionais, tá? Então, temos bastantes aplicações a ser utilizadas com nossos drivers, quanto nossos motores, quanto nossas mesas, tanto de fuso de correia. E, bom, já a gente falou tanto dos produtos, das suas características, das suas propriedades e aplicações práticas, né? Mas também é bom, interessante ver ele funcionando na vida real e não somente lá na casa matriz na Alemanha, tá? A gente vai compartilhar aqui agora um vídeo de a gente manipulando o driver numa mesa linear com correia e com motor de passo da Igos, tá? Era para ser para ser ao vivo, mas a gente achou que a qualidade do vídeo não ia ficar bem, então a gente decidiu fazer um vídeo com mais alta qualidade para que fique bem claro como funciona esse sistema. Então, vou compartilhar esse vídeo para vocês assistirem como utilizar esses produtos de um ponto de vista bem prático, tá? Aqui vou colocar a rodar o vídeo, tá? Olá pessoal, meu nome é Cláudio Camargo, eu sou especialista de automação de baixo custo da Igos do Brasil e vou apresentar para vocês uma implantação e aplicação do nosso driver D1 junto com aplicações de movimentação linear. Bom pessoal, aqui vou mostrar para vocês um esquema básico para a montagem e implantação de um projeto de movimentação linear com nossos produtos, tá? Começamos primeiro com um computador padrão com funcionalidades normais. Ele serve para configurar nosso sistema, bem simples.
Aqui um sistema básico de montagem de automação, com alguns elementos eletrotécnicos para seu funcionamento, algumas fontes de energia mesmo, e o driver, nosso produto principal e propósito desse vídeo. Esse é o dispositivo que vai funcionar como acionador e controlador do nosso sistema linear, tá? E ele tem diversas entradas digitais e analógicas, também portos de comunicações, Ethernet e DB9, que funcionam como jeito de se comunicar através de uns protocolos definidos, seja Modbus ou CAN-Open, tá? E essa é a montagem principal, e a parte física de acionamento é aqui esse conjunto. Primeiro um motor de passo da Igus também, tamanho NEMA 23, conectado através de uma série de acoplamentos e dispositivos mecânicos a uma mesa linear também da Igus, mesa ZLW1040 Standard. Ela tem todos os princípios também de nossa linha padrão de elementos autolubrificantes, tá? Então, essa seria a nossa panorama geral. Bom, pessoal, o primeiro passo da nossa montagem e funcionamento desse projeto é ligar ele literalmente na tomada. Então, ligamos os nossos disjuntores para o sistema ficar ativo. Aí ele já é conectado através do porto Ethernet e pelo cabo de rede ao nosso computador. E aí ele vai entregar o endereço IP necessário para fazer a configuração. Tá? Nesse caso, é um endereço padrão 169.254.177.29. Esse endereço vai ser o endereço IP que digitamos no navegador de preferência, pelo qual vamos configurar e programar nosso driver, que efetivamente vai acionar o nosso sistema de movimentação linear. Abrimos no nosso navegador de preferência, digitamos o endereço IP sugerido pelo próprio driver, damos Enter e aqui aparece nossa tela de configuração inicial. Temos vários parâmetros a configurar, inicialmente a língua, tem uma série de idiomas disponíveis, alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, polonês, português, neerlandês e chinês. Naturalmente deixamos em português. Segundo parâmetro a configurar são as unidades de medida, sistema métrico ou sistema imperial, metros ou milímetros, tipo de movimentação, se vai ser um movimento linear ou rotacional, unidades de tempo, configurações particulares, versão do firmware e senha ou administrador. Como é um exemplo clássico, vamos utilizar a configuração de movimentação linear. O seguinte passo é entrar na aba de motor, onde poderemos configurar vários dos seus próprios parâmetros. Por exemplo, o tipo de motor, se é este de passo, de corrente contínua ou corrente contínua sem escovas, o código do motor dentro do mundo IGOS, ou caso for de outro fabricante, um código genérico, os parâmetros de corrente associados a ele, o modo de passo e o ângulo de passo. Esses parâmetros estão associados ao código do motor, mas podem ser editáveis conforme nossas necessidades. Depois de fazer isso, aplicamos as alterações e eles ficam salvos. Outros parâmetros que podemos configurar são a relação de engrenagem, caso estivermos usando uma redução no eixo do motor. Sensores de feedback, seriam esse tipo encoder, feedback analógico de posicionamento, sensor de efeito Hall. A configuração de malha fechada, caso também estivermos fazendo um controle de loop fechado. Freio, alguns motores podem vir com freio, que a gente pode utilizar esse padrão para configurar o nosso motor. E uma resistência associada ao freio, dependendo do caso. Então, são parâmetros clássicos para poder manipular o motor conforme a nossa aplicação. O seguinte passo é o modo linear. Aqui podemos configurar as variáveis físicas dimensionais onde o nosso motor vai estar executando seu acionamento. Primeira parte, o curso
e o passo de avanço. O curso é basicamente o curso efetivo livre que vamos executar na movimentação. E o passo de avanço é a distância que percorremos com uma rotação do nosso motor. Com esses parâmetros, podemos setar bem preciso o movimento desejado. Os seguintes parâmetros são as limitações de movimentação. Isso envolve a velocidade máxima que ele pode atingir, aceleração máxima também, velocidade manual, caso estiver configurado de um jeito manual, por exemplo, um potenciômetro, parâmetros da curva S, paragem rápida, erro permitido, interruptor por fim de curso, intervalo de posicionamento. São parâmetros de limitação na movimentação. Adicional a isso, podemos configurar o tempo que podemos nos posicionar, a referência da movimentação, qual seria o ponto zero, né? Aqui nesse caso, por exemplo, está a posição atual, mas pode ser outro tipo, por exemplo, o fim de curso negativo, o fim de curso positivo, o indicador que entrega um encoder, seja esse negativo ou positivo, ou um feedback de tipo analógico, caso tenhamos um sensor analógico com indicação de posição, tá? Aqui, como é um exemplo mais simples, vamos utilizar a posição atual definida. E, finalmente, as configurações do feedback absoluto. Caso a gente tenha um sensor analógico que entregue informação de posicionamento, podemos configurar o range, o valor da zona zero, zona morta, o filtro, etc. Tá? Então, são diferentes parâmetros que atingem o controle dimensional da movimentação. Seguinte passo, podemos entrar na aba comunicação. Aqui definimos os parâmetros associados às comunicações que nosso driver consegue fazer. Como primeira parte, a configuração da parte Ethernet TCP/IP, que é o protocolo pelo qual o driver se comunica com, por exemplo, aqui o nosso computador para ser configurado, tá? Então aqui configuramos o endereço IP, a máscara de subrede, o gateway, etc. Diferentes parâmetros para fazer uma configuração Ethernet TCP/IP. Ele está por defeito em modo automático, mas também podemos fazer uma configuração manual. O protocolo, se for HTTPS ou HTTP, certificação de segurança, e os sistemas de bus, que chama em inglês, né? Que seriam os protocolos de comunicação propriamente ditos para integrar uma rede industrial, seja esse CAN Open ou TCP de Modbus. A isso configuramos o no, ou node em inglês, a taxa de transmissão, caso for um CAN Open, ou o porto e o identificador de unidade, o ID em inglês, caso for Modbus TCP. Então são configurações bem simples de como é feito a comunicação com o mundo externo marcado em um contexto de comunicações. A seguinte aba que podemos utilizar é a aba de entradas e saídas. Nesta aba podemos tanto visualizar quanto configurar as entradas e saídas que o nosso driver tem. Em relação às entradas digitais, temos 10, nas quais podemos encontrar alguns parâmetros de configuração dependendo do modo que estivermos configurando o driver, parâmetros clássicos de configuração de liga-desliga, o início, parar, ativar, e finalmente sensores de fim de curso, tanto de um extremo quanto do outro, no caso de uma movimentação linear. O segundo grupo são as saídas digitais, que elas indicam status relativos à operação do driver. Status de pronto, ativo, referência, alerta quando tiver alguma condição não muito segura na operação e erro, quando apresenta um erro, seja de comunicações, de fornecimento de energia. E as últimas duas variáveis a configurar são o tipo de entrada analógica e o tipo de comutação de entrada digital, seja PNP ou NPN. Então, basicamente, aqui podemos configurar o modo de se comunicar e configurar com o mundo externo no sentido de entradas e saídas. A seguinte aba que podemos utilizar é a aba de programação de movimento.
onde podemos configurar o nosso driver para movimentar o elemento final. Temos 5 modos possíveis para fazer essa movimentação. O primeiro é o modo binário, onde podemos definir até 32 passos diferentes, os quais têm as seguintes variáveis a configurar: objetivo posicional a ser atingido, aceleração a ser atingida, velocidade máxima a ser atingida, desaceleração a ser atingida e uma possível pausa e um seguinte passo a executar. Esse modo pode ser executado tanto desde aqui na plataforma do computador quanto utilizando botoeiras ou controladores master. O segundo modo é o modo manual, que a diferença do modo binário, ele utiliza a botoeira ou um potenciômetro para manipular o movimento do motor e efetivamente o sistema de movimentação. O terceiro modo é um modo só exclusivo para motores de passo. Nele podemos enviar informação de clock, ou trem de pulsos, direção, sentido e giro, e habilita e desabilita. Com isso podemos fazer um controle clássico de motor de passo. O quarto e o quinto modo, basicamente, eles só refletem o status de controle utilizando o protocolo de comunicações, nesse caso CANopen, para o modo 4, e Modbus TCP utilizando o modo 5. Então, na realidade, aqui estamos mostrando estados que vêm do controlador master e que está configurando o driver para executar a movimentação. Então, esses seriam os 5 modos principais a ser considerados como perfis de programação de movimentação. Uma vez já temos decidido o perfil de programação que desejamos, os passos a executar nessa movimentação, definindo tanto posição, aceleração, velocidade, desaceleração e pausa, podemos colocar a rodar o sistema. Vamos na aba de entradas e saídas, ligamos o sistema, ativar e damos Start ao esquema de movimentação. Aí nesse momento ele começa a executar a movimentação e refletir de dois jeitos. O primeiro nos passos que ele está executando um a um. Ele vai mostrando qual passo ele está e vai mostrando o esquema de rampas de aceleração, velocidade e desaceleração que ele deseja atingir em cada passo. Esse é o primeiro jeito para visualizar. E o segundo jeito é o osciloscópio, uma aba onde podemos ver mais variáveis da performance do nosso movimento. Por exemplo, posição atual versus posição desejada. Selecionamos esses itens e damos clique em início. Aí com isso podemos visualizar aonde está se movimentando o nosso sistema e em que status estamos atualmente. Essa é uma das variáveis para visualizar. Também podemos ver outras como a corrente do motor, as entradas digitais, a velocidade. Tem diferentes parâmetros a visualizar. Então, dependendo do estado, podemos ver o valor instantâneo dessas variáveis. E no momento que decidimos deter a simulação, ele vai parar de se movimentar e efetivamente também as variáveis se detêm na sua representação visual. Pessoal, agora vamos fazer uma aplicação física, um exemplo da vida real, como utilizar o que a gente já programou. E isso pode ser feito tanto pelo software quanto por sistemas externos, um controlador master, uma botoeira, uma placa de desenvolvimento, tá? Aqui, como é um exemplo prático, vamos utilizar o próprio software do driver para executar esse movimento, tá? Então, o primeiro passo é vir aqui na nossa tela, entrar na aba de entradas e saídas e simular o liga e desliga do motor com a entrada de ativar e posteriormente a isso dar start à movimentação com o botão início. Aí ele começa a agir imediatamente e isso se reflete aqui nessa movimentação que a gente programou. Então, como vocês podem ver, aqui ele está indo para o passo número 2,
que chega numa posição base, 20 milímetros, desculpa, e vai avançando de 100 em 100, 200, 300, 400, até o final. Aí depois ele volta. Esse é um programa simples de movimentação. Para cada passo a gente também definiu uma velocidade, uma aceleração, uma desaceleração, e o qual se reflete em cada movimento. Os primeiros momentos são mais rápidos, o momento final é mais devagar. Esse é um exemplo clássico de que a gente pode conseguir com a movimentação. E aí, como adicional, se eu desconectar o driver do computador, ele deve continuar funcionando. Essa é a ideia da uma automação, né? Então, desligo aqui o cabo de rede do driver e efetivamente o driver continua executando a movimentação programada. E basicamente esse é um exemplo simples e prático de como manipular nossos sistemas com um propósito de movimentação. Muito obrigado, gente. Bom, gente, já para continuar e finalizar, a Aigus da Alemanha está oferecendo um prêmio que chama Robot Award 2022, no qual vai se premiar as melhores aplicações em muitos parâmetros, especialmente inovação, refinamento, economização, etc., que utilizem nossos produtos de automação, sejam os motores, as mesas lineares com motor, os nossos robôs, a nossa linha Pyro, etc. A gente convida vocês, se vão utilizar os nossos produtos, como um esquema de motivação, porque vai ter um prêmio ao melhor desenvolvimento. Esse prêmio vai ser de 5.000 euros e no contexto de uma fase de desenvolvimento, talvez seja muito interessante utilizar nossos produtos para depois ter esse retorno e que dê para frente um projeto, já que às vezes o investimento mais alto é no próprio desenvolvimento, tá? Esse link para inscrever sua aplicação vai estar disponível no material que a gente vai enviar para vocês. E finalmente, a gente já tem os produtos em estoque no Brasil e para os participantes deste webinar vai ter uns preços especiais, tanto online quanto vendas internas. E vamos enviar os links do produto no e-mail e com o conteúdo, tá? Então fiquem atentos que pode ser uma boa alternativa para começar seu projeto. E, bom, é isso, gente. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Chegamos justo na hora, 11h02. E as dúvidas que vocês tiverem, eu vou resolver e entregar para vocês se atender. E como a gente já conversou, a gente tem contato direto com a casa matriz. Então, caso tenha umas dúvidas um pouco mais difíceis ou algo assim, também podemos encaminhar esses questionamentos para a casa matriz e trazer de volta para vocês. Agradeço muito a participação de todo mundo. Podem fazer contato tanto comigo pelo este e-mail, claudio.camargo@igos.com.br, e esse número de telefone, ou também com a marketing, ou linha de marketing, ou também com alguns dos nossos pessoal externo de vendas externas, tá? Muito obrigado.